Olá, 701, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, né? Então hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a sintaxe, as funções sintáticas, né? Nós já havíamos falado nas nossas aulas online sobre esse assunto, né? E hoje nós estamos dando um pouco mais de continuidade, estamos dando um passo mais à frente, né? Para falar um pouquinho sobre os termos essenciais da oração, que é o sujeito e o predicado, não é? Então a gente vai ali falando sobre as funções sintáticas, porque lá na morfologia, né, como eu já havia falado para vocês anteriormente, a gente percebe que a morfologia ela trata das palavras fora de uma frase, né? A gente classifica as palavras fora de um contexto, e agora a gente vai ter que classificar essas palavras dentro de um contexto. Então essas palavras recebem uma função dentro dessas orações, tá bom? E aí a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o sujeito. O sujeito é o termo com o qual o verbo concorda, tá? O verbo deve concordar com o sujeito de uma oração, tá? Percebam aqui, os convidados comeram o bolo, tá? Percebam que os convidados está na terceira pessoa do plural. Eles comeram. E o verbo também deve vir nessa terceira pessoa do plural, tá? Aqui, o bolo foi comido pelos convidados. Agora aqui eu já mudei a frase, já inverti a frase. Porém, falando da mesma coisa, né? Mas aqui a gente percebe que ela foi dita de uma outra forma. Agora o sujeito passou a ser bolo, não é? E foi comido já passa a ser o meu verbo, a minha locução verbal que se relaciona com o núcleo bolo, tá? Então, a gente tem aqui como noção de que sempre que o sujeito aparecer na oração, o verbo que surgir naquela oração, naquela estrutura, deve estar em concordância com esse núcleo do sujeito, que é aquela palavrinha mais importante, né, que aparece dentro do nosso sujeito. Então, a gente tem que ter o cuidado para concordar esse verbo ou essa locução verbal com o meu sujeito que apareceu lá na minha oração, tá? E outra observação bem importante que eu devo ter também em relação à minha oração é quando o meu sujeito ele estiver deslocado, tá? A gente sabe que quando a oração está assim, ó, com sujeito, verbo, complemento, a gente tem que perceber que isso aqui se chama ordem direta, né? A ordem direta da oração. Quando o sujeito está no início da oração, depois eu venho o verbo e os complementos. Quando não estiver assim, a oração está na ordem indireta. É quando eu não começo a oração com o meu sujeito, tá? Percebam aqui comigo essa frase. Percebam que é uma frase que é uma oração longa, justamente para trazer essa ideia para vocês perceberem junto comigo. Olha só. Surgiu com os boatos recentes e sem detalhes da mídia comentários da possibilidade de greve. André, como é que eu sei descobrir quem é o sujeito dessa frase, dessa oração grande? É só eu procurar o verbo. Quem é o verbo aqui? O verbo é surgiu, não é? Surgiu. É a única palavra aqui dentro dessa estrutura que me dá a ideia de movimento. Então, o verbo é esse, surgiu. O que surgiu? Aí eu venho, faço a pergunta, né? O que aconteceu? O que surgiu? Aí vem a resposta, ó, comentários da possibilidade de greve. Então, tudo isso aqui é o nosso sujeito. Né? É o nosso sujeito. Só que houve um probleminha. O meu sujeito ele apareceu lá no finalzinho da frase, não apareceu? Então significa que eu estou tratando de um sujeito deslocado. Então eu desloquei meu sujeito, isolei ele por vírgula aqui e houve um problema de concordância, né? O verbo surgiu não está concordando com comentários da possibilidade de greve, tá? Porque aqui está no plural e o verbo está no singular. Então significa que a concordância aqui, ó, ela está errada. Qual o verbo que deveria ficar ali? Surgiram.
Ó, surgiram o quê? Comentários, plural, da possibilidade de greve. Por quê? Porque eu tenho que concordar com esse núcleozinho aqui, olha. Essa palavrinha aqui que é o núcleo que vai trazer a concordância com essa palavra, com o verbo surgiram, tá? Então a gente tem que ter máximo de cuidado na hora de deslocar o nosso sujeito. Quanto mais distante do verbo o nosso sujeito estiver, significa o quê? Que há possibilidade de haver mais erro de concordância. Então tem que ter o cuidado para, na hora de identificar o meu sujeito, eu posso deslocar o meu sujeito a qualquer momento de uma oração, mas eu tenho que fazer a concordância correta, porque se eu distanciar muito o meu sujeito do meu verbo, significa o quê? Que vai haver mais possibilidade de erro de concordância verbal, tá bom? Então é só essa atenção que a gente precisa ter, tá? E outro caso também é o sujeito e a pontuação. Por exemplo, a gente não se coloca vírgula entre o sujeito e o predicado de uma oração. Tá? Eu não posso pegar aqui, ó, os convidados, vírgula, comeram bolo. Não existe. Essa vírgula aqui está errada. Tá? O bolo, vírgula, foi comido pelos convidados. Também não posso. Tá? Então, eu coloquei aqui 2 exemplos para a gente analisar essa vírgula ali dentro dessa estrutura. Camila canta e dança. Aqui, o que eu fiz? Camila é o sujeito, né? Canta e dança. Canta é uma oração, perdão, e dança é outra oração. Esse E aqui, o que ele está fazendo? Ele está juntando as orações. Ele está coordenando de uma forma que as orações fiquem ali organizadas. Camila canta e dança. Tranquilo. Agora aqui, ó, Camila canta. Ó, Camila é o sujeito do verbo cantar. Vírgula. Por que entrou essa vírgula aqui? Porque agora eu vou introduzir um novo sujeito. Quando eu introduzir um novo sujeito, eu tenho que colocar vírgula aqui. Ah, André, mas tem vírgula antes do E? Tem. Nesse caso aqui eu posso colocar vírgula antes do E. Por quê? Porque eu vou repetir, porque agora eu estou iniciando um novo sujeito da oração. Ó, Camila canta, a minha oração número 1. E Rafael dança é a minha oração número 2. Então eu tenho 2 sujeitos aqui para 2 orações. Tá? Quando eu tenho 2 sujeitos para 2 orações e eu estou separando com a conjunção E, eu tenho que colocar obrigatoriamente essa vírgula aqui. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, aqui dentro do predicado nós falamos do sujeito, né? Que é aquele termo essencial, e o predicado também é um termo essencial. Né? O que é o predicado? É a declaração que é feita sobre o sujeito. Em suma, em resumo, é tudo que não for sujeito. Se tem uma oração e eu retiro o sujeito daquela oração, tudo que sobrou é o predicado daquela oração. Tudo bem? Aí eu coloquei aqui para vocês que o predicado ele pode se classificar de formas diferentes. O que significa isso? Dependendo, né, do verbo que aparece ou do nome que aparece dentro desse predicado. Como núcleos. O que é núcleo? É aquela palavra que é mais importante dentro do meu predicado. Tá? Lembrando que agora a gente fala de predicado, a gente tem que falar de verbo. Tá? Porque não há predicado sem verbo. Se não tiver verbo no predicado é porque tem alguma coisa errada. Tá? Todo predicado possui um verbo. Aí a gente tem que analisar qual é o tipo de verbo que aparece dentro desse predicado. Por exemplo, se for um predicado que apresentar um verbo de ação, um verbo significativo, significa que esse predicado é verbal. Por exemplo, comi demais. O verbo comi aqui, olha. Então a gente percebe que esse comi aqui, se eu retirar ele da frase, olha só fica demais. Demais o quê? Fica sem sentido. Significa que esse verbo aqui, olha, ele é um verbo de ação. Verbos de ação são núcleos dentro de um predicado, correto? Então aqui o verbo comi, ele é um núcleo dentro dessa oração, comi demais. Outro exemplo, eles compraram uma casa. Olha só,
eles é o sujeito, tá? E compraram uma casa é o predicado. Dentro do predicado, o que eu tenho? Eu tenho compraram, que é um verbo que expressa ação. Então, se eu tentar retirar agora esse verbo aqui da oração, eles, uma casa, fica sem sentido, não é? Por quê? Porque o verbo compraram aqui, ele é o núcleo dessa oração aqui. Ele é o núcleo dentro desse predicado aqui, tá? Então, esse verbo aqui também é um verbo de ação. Quando os núcleos dos predicados forem verbos de ação, significa que o predicado é verbal. Então, na frase número 1 aqui, comi demais, eu tenho o sujeito oculto aqui, o sujeito não aparece, então significa o quê? Que toda essa oração aqui, todo esse predicado aqui, o predicado é verbal, é PV. Tá? Aqui, ó, eles compraram uma casa. Ó, eles é o sujeito, né? Aqui aparece, mas aqui, ó, o predicado é tudo que sobra. Então, esse predicado aqui, ele é o predicado verbal também. PV. Por quê? Porque o núcleo desse predicado é um verbo de ação. Agora vamos falar um pouquinho do predicado nominal. O predicado nominal, ele não tem um verbo de ação. Ele vai ter uma característica como núcleo. Ele vai ter um atributo, que é o núcleo desse predicado nominal, tá? Aí, olha só. Ficamos felizes. Percebam aqui, olha, que isso aqui é uma característica, é um atributo, tá? Aliás, não vou nem colocar ficamos, vou colocar estamos felizes, tá? Porque ficamos é um verbo de ação. Estamos felizes. O núcleo do predicado nominal não é o verbo, porque esse verbo aqui não é um verbo de ação, é um verbo de estado. É um verbo de ligação, também a gente chama ele com esse nome. Quem é o núcleo aqui, no caso, é felizes, que é o atributo, que é a característica de como nós estamos. Tá? Então a gente percebe que agora que o núcleo desse predicado nominal é o nome já fala. Que nome é esse? É um adjetivo. Se eu tenho um adjetivo aqui, ele vai ser o núcleo do meu predicado nominal. Olha aqui, outro exemplo. Elas permaneceram caladas. Permaneceram é um verbo de estado. Tá? É o nosso verbo de estado. E caladas é a nossa característica, que é o núcleo lá do nosso predicado nominal. Então a gente também tem outro predicado. Então aqui, estamos felizes, nós temos um predicado nominal, que é o nosso PN, e permaneceram caladas é o nosso predicado nominal também, é o nosso PN. Tá bom, pessoal? Isso aqui a gente vai pegando à medida que a gente for realizando as nossas atividades, tá? Eu espero que vocês tenham entendido primeiramente esse conceito inicial. É lógico que depois a gente vai dando continuidade a esses assuntos aqui. Eu sei que a gente tem que ter em mente vários conceitos, que é o verbo de ação, é a característica, é o atributo que aparece lá dentro do predicado nominal. Mas tudo isso a gente vai se dando conta à medida que a gente for realizando as nossas atividades. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Tchau, tchau e bons estudos!